Graça e paz. Eu sou o pastor Sinésio Luiz. Estamos aqui para mais uma EBD do Centro Evangelístico, neste domingo de Páscoa, onde estamos concluindo o primeiro trimestre de 2024. As lições bíblicas desse trimestre estudamos sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu espero que você tenha sido abençoado por estes estudos, onde aprendemos muito sobre a igreja e o corpo de Cristo. Ao longo dessas 13 lições, estudamos a origem da igreja, a imagem bíblica da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja, organismo e organização, o ministério da igreja, a disciplina da igreja, o batismo, a primeira ordenança da igreja, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto, e hoje nós estaremos estudando a 13ª lição, o poder de Deus na missão da igreja. Essa é uma lição que vai enfatizar muito o papel do Espírito Santo na atuação da igreja, para o seu chamado, o seu propósito. Nós vamos entender a atuação do Espírito Santo efetivamente, como Jesus Cristo ele deixou uma ordenança para que a igreja esperasse o revestimento do alto, do poder, para que pudesse então exercer o seu chamado, para cumprir a sua missão. E eu queria com você nesta hora estar orando. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos para aprender da Tua palavra. Fala ao nosso coração, ministra as Tuas verdades, nos capacita para que possamos, ó Deus, entender as Tuas verdades para nós, para esse tempo que o Senhor tem reservado para nós. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos Teus servos que já passaram por aqui, que ministraram as outras lições, e que nós hoje estamos encerrando esse ciclo desse primeiro trimestre, mas que a Tua palavra ela possa ser enraizada e colocada em nosso coração, para que possamos assim, Senhor, cumprir o propósito para o qual o Senhor deixou para a sua igreja. A lição que de hoje nós vamos estar falando, o texto áureo, ele está no livro de Atos, capítulo 1 e verso de número 8, e ele vai dizer dessa forma: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Estas palavras de Jesus estava determinando para a igreja do primeiro século, daquele primeiro tempo, que eles aguardassem este revestimento que haveria de vir, para que a igreja pudesse, então, cumprir a sua missão, a grande comissão, como Jesus Cristo determinou, que ele falou para que nós fôssemos e fazêssemos discípulos, ensinar as suas verdades, aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para nos fazer a sua igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, perpetuar o seu mandamento, os teus ensinos. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos redimir, para nos resgatar. E através do Espírito Santo que hoje habita em nós, nós temos essa capacitação vinda do alto para cumprir o ID de Jesus. E nesta lição nós vamos aprender sobre 3 tópicos: a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Depois nós vamos estar estudando o Espírito Santo capacitando as testemunhas. E o terceiro, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Eu gostaria de estar compartilhando com você a verdade prática desta lição de hoje, que diz: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Entendemos então que hoje nós estamos sendo conduzidos, sustentados, guiados e orientados pelo Espírito Santo, para que possamos cumprir aquilo que Jesus Cristo outorgou à sua igreja, a mim e a você. Então nós precisamos entender um pouco sobre a atuação do Espírito Santo. Nós vamos ver que a leitura bíblica em classe,
ela está no livro de Atos. E como a lição durante a semana, todas as leituras diárias, elas estão baseadas no livro de Atos, nos diversos capítulos, né? Nós temos a necessidade da experiência pentecostal na segunda-feira, onde nós vemos que nós precisamos ter essa experiência, né, do Pentecoste, o derramamento do Espírito, como foi profetizado por Joel e veio se cumprir nos dias de Jesus Cristo. Nós vamos ver também a especificidade da experiência pentecostal, o derramamento do Espírito. Depois nós também temos na quinta-feira a igreja capacitada pelo Espírito, os chamados missionários sob a direção do Espírito e o Espírito Santo na estratégia missionária. São assuntos que foram abordados durante a semana pelas referências das leituras diárias, que isso muitos nos entusiasma, nos encoraja a levar a obra do Senhor, nos capacita a fazer a obra que nos foi confiada. A doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, há um ensino revelado nos escritos de Lucas que fala da atuação do Espírito Santo tanto na vida de Jesus Cristo e da primeira igreja como necessidade imperiosa, ou seja, sem a atuação do Espírito Santo, a igreja não consegue cumprir o seu propósito. Ou seja, quando Jesus Cristo está sendo batizado por João Batista, todos que estavam presentes viram quando desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba e se ouviu a voz de Deus dos céus dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Nós podemos ver que logo depois desses tempos, nós poderemos perceber quando Jesus Cristo fala para a sua igreja aguardar o revestimento do alto. E quando estavam ali no cenáculo reunidos, buscando, e a igreja que estava reunida ali, eles foram cheios do Espírito Santo e houve um manifestar visível quando foram presenciadas línguas como repartidas como de fogo, que desceu sobre aqueles que estavam no cenáculo, e quando foram cheios, e houve a evidência do falar em outras línguas, porque haviam muitos povos de outras nações, e a Bíblia relata que estes povos os ouviam falar na sua própria língua. Falar de quê? Das maravilhas de Jesus, daquilo que Jesus Cristo veio fazer nessa terra, de Jesus Cristo como o Filho de Deus, aquele que os profetas anunciaram há muitos e muitos anos, e o povo pôde presenciar. Aqueles que viviam naqueles dias, que estavam em Jerusalém, eles puderam presenciar a descida do Espírito Santo. E a igreja, ela necessita desse revestimento, porque sem o Espírito Santo nós não conseguiremos nada, não podemos avançar e nem alcançar o que Deus planejou para a humanidade. Temos a responsabilidade como cristãos, como filhos de Deus, de levar essas boas novas de salvação, de anunciar os feitos de Jesus, de apregoar o ano aceitável do Senhor, de levar a salvação àqueles que se encontram perdidos, porque Deus enviou o seu Filho, Jesus, a este mundo para salvar a todos. Então nós entendemos que através do Espírito Santo, que quando estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos sendo impulsionados a cumprir esse ID. Entendemos assim que sem a presença do Espírito nós não somos nada, porque abrir a boca e falar de conhecimentos próprios sem a unção, sem o derramar do Espírito, não vai produzir efeito algum, porque nós falamos, mas quem convence o homem de que precisa mudar de vida, de que precisa de salvação, é o Espírito Santo de Deus, que atua através da igreja. Então nós entendemos que sem a qual não estamos qualificados para ser testemunha, ou seja, sem a presença do Espírito, sem o revestimento que vem do alto, nós não temos condição alguma de anunciar esse evangelho, de produzir os sinais, porque Jesus Cristo mesmo disse: olha, em meu nome vocês farão sinais e maravilhas, e farão obras maiores das que eu fiz, mas isso é através de uma capacitação, do revestimento desse Espírito que paira, que habita em nós, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e o Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas, nós somos instrumentos de Deus para esta geração.
O conhecimento, o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. Jesus Cristo começou o seu ministério após o seu batismo, quando ele foi, lá em Lucas capítulo 3, 21, tem esse registro, o batismo de Jesus e essa manifestação visível do Espírito Santo sobre ele. E Jesus começa então o seu ministério terreno, porque até então João Batista estava anunciando o batismo do arrependimento, chamando a sociedade à mudança de práticas, à mudança de vida, porque viria o Filho. E a sociedade esperava que o Messias, o Filho de Deus, chegasse a esta terra. E Jesus Cristo ele veio, não como os judeus esperavam, como a sociedade da época esperava, um libertador, guerreiro. Jesus Cristo veio trazer um reino de paz, de alegria, de amor. E para isso nós, enquanto igreja, temos que dar prosseguimento, porque essa é a missão que ele nos confiou. A igreja tem essa incumbência de levar o evangelho a todas as nações, até os confins da terra. Essa é uma responsabilidade minha e sua. Você que já conhece, que foi alcançado por esse amor, que conhece a transformação, que viveu esta libertação pela palavra, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós fomos libertos por Cristo e somos revestidos pelo Espírito Santo, nós temos autoridade de Deus para anunciar a todos que estão à nossa volta, aqueles que estão conosco no nosso convívio, no dia a dia, na nossa família, falar desse amor transformador, regenerador, resgatador, que é através de Jesus Cristo, mas sempre com o Espírito Santo nos guardando, nos guiando, nos mostrando, porque nós vemos que a revista ela vai falar sobre nós entendermos, sobre refletir, analisar e pensar, né? Os objetivos dessa lição, ela tem essas três propostas, de nos levar a refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo e a sua igreja e pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Então a gente entende que só através do Espírito Santo é que nós vamos prosseguir e alcançar aqueles que estão perdidos, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas para que o Espírito Santo viesse, Jesus Cristo mesmo disse, olha, eu tenho que voltar para o meu Pai, para que o Consolador venha. Então ele disse, não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas enviarei outro, o Consolador, para que esteja convosco todos os dias. E o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está em nós, ele age em nós, por nós, através de nós, para fazer a obra de Deus, o nosso Salvador. Nós entendemos também que a doutrina pentecostal clássica, ela está fundamentada nas evidências do falar em língua. Talvez você não conheça, ou você que ainda não experimentou, e você não vivenciou essa experiência. Busque, peça a Deus, clame a Ele, tome posse, porque o Espírito Santo já habita em você. A partir do momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, do momento em que você decide deixar Deus ser o Senhor da sua vida, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Porque a Bíblia ela nos garante isso. E da Bíblia ainda vai dizer que o Espírito que habita em nós tem ciúme de nós. Então você e eu somos templos desse Espírito quando entregamos a nossa vida ao Senhor. E nós vemos também que o descer do Espírito trouxe perplexidade àqueles que viram, porque era uma coisa que antes nunca tinha acontecido. Mas nós também vemos na Bíblia que não só no dia de Pentecoste, que houve essa descida, quando muitos foram cheios do Espírito, nós vemos também que Pedro ele é levado à casa de Cornélio, e ali naquela casa as pessoas ouviram falar, acreditaram, creram nas boas novas de salvação, e a Bíblia relata que eles também foram cheios do Espírito. Ou seja, Deus não ficou restrito apenas àquele cenáculo. Aonde quer que estejamos, em que nós nos propusermos a buscar a Deus e a deixar o seu Espírito agir e atuar, nós perceberemos o agir sobrenatural de Deus e podemos ser cheios, capacitados por Deus para fazer dessa forma.
Nós vemos que Pedro, quando ele tem aquela experiência de curar aquele paralítico na porta do templo, ele é confrontado pelas autoridades religiosas. O Espírito Santo lhe dá uma autoridade, uma ousadia para ele confrontar aqueles homens daqueles dias e a falar a respeito de tudo aquilo que fizera no nome de Jesus. E tantas outras pessoas, elas foram alcançadas pelo Espírito Santo, foram qualificadas e capacitadas para fazer a obra do Senhor. Então nós também entendemos que Deus, ele capacita os líderes, ele capacita a todos quanto ele entender necessário para que cumpra o propósito da sua obra, para que cumpra aquilo que ele determinou que façamos, porque só assim nós vamos libertar aqueles que estão escravos e cativos do pecado e trazer para o reino do Filho do seu amor. É para isso que Deus nos salvou, nos arrancou, nos separou, porque antigamente, outrora, vivíamos sob o jugo do pecado, éramos escravos do pecado, mas a graça de Deus, ela se manifestou, ela trouxe salvação a todos os homens, e é por isso que nós, hoje, enquanto igreja, estamos aqui anunciando essas boas novas de salvação, porque a Bíblia fala que foi confiado a nós, homens, seres humanos, a cumprir esse projeto, essa parte que Deus nos permitiu a participar na obra redentora, porque nem aos anjos foi dado o direito de anunciar os evangelhos. Então nós temos o privilégio de ser revestido pelo Espírito, ser capacitado pelo Espírito para anunciar as boas novas de salvação. Então nós vemos que Lucas, ele relata bastante essas coisas no seu evangelho, e o livro de Atos também, que é o livro que foi centralizada essa lição. Muitos atribuem a Lucas a autoria desse livro, e nós vemos que Lucas e o livro de Atos têm bastante relatos da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva. Nós vemos também que os primeiros diáconos, o livro de Atos, capítulo 6, ele vai falar da separação daqueles primeiros diáconos que foram homens direcionados pelo Espírito Santo. Os apóstolos se reuniram, oraram, e, ou seja, o Espírito Santo, ele atuou na escolha dos primeiros diáconos. Aquelas pessoas que estariam envolvidas no serviço da igreja, de cuidar das viúvas, de cuidar dos órfãos, de estar atuando na organização das reuniões. Então, houve uma ação direta do Espírito Santo. E nos dias de hoje não é diferente. Você que tem um chamado para fazer a obra do Senhor, não despreze essa oportunidade. Cumpra com afinco, com clareza de alma, com espontaneidade. Se prepare, busque a presença do Senhor, clame a Ele para que Ele possa te usar, te revestir com essa autoridade, com esse poder, porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo. A gente lembra que no Antigo Testamento, alguns homens vivenciaram experiências extraordinárias do mover do Espírito Santo. O próprio Sansão, a Bíblia fala que do ventre da sua mãe, ele foi separado e Deus o usava com um poder extraordinário. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, e Sansão fez grandes proezas como libertador de Israel. Mas aquilo era uma atuação extraordinária de Deus, através do Espírito de Deus que vinha sobre Sansão. O termo ali não é Espírito Santo, Espírito de Deus, porque era algo sobre o natural. E nós vamos ver mais o termo Espírito Santo só a partir do Novo Testamento, porque quando Jesus Cristo fala sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo atua desde a criação, porque ele faz parte, ele é parte do Deus Trino, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele estava na criação da humanidade, esteve em toda a história da humanidade e está conosco até o dia de hoje. Então nós vamos dando prosseguimento à nossa lição, nós vamos vendo que o Espírito Santo, ele capacita as testemunhas, pessoas que vivenciaram, que estavam ali contemplando as maravilhas de Deus, para que eles pudessem ser testemunhar daquilo que eles viram. Capacitando a igreja, lá no livro de Atos, capítulo 2 e verso 17, eu vou estar lendo aqui, Atos 2, 17, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Atos 2, 17,
ele diz dessa forma: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visão, e os velhos terão sonhos. Então ele está falando aqui sobre o derramar do Espírito, confirmando a profecia de Joel. Nos últimos dias, quando será? Desde o tempo de Jesus Cristo, isso tem acontecido. O mover de Deus sobre a face da terra, desde o dia do Pentecoste, Deus tem manifestado, através de nós e em nós, o mover do Espírito Santo. E eu queria com você estar compartilhando ainda do segundo tópico, que diz do Espírito Santo capacitando as testemunhas. Nós vemos que a igreja, no contexto literário e doutrinário de Lucas, no Novo Testamento, é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético e de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o texto de Atos, o testemunho não é apenas individual, mas é mostrado nessa lição, mas também a toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito, ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Atos 2:47, ele vai falar sobre o crescimento da igreja, que naqueles dias vinham convertendo muitas pessoas através da evidência do poder sobrenatural. E a fama dos cristãos se espalhava. A igreja primitiva, ela crescia. Nós vemos que Paulo, antes de se converter a Cristo, ele estava perseguindo aqueles que eram do caminho, como Jesus Cristo disse, eu sou do caminho, a verdade e a vida. E Paulo, ele sai achando que aquilo era uma heresia e ele queria combater os cristãos, mas até que ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E ele então se converte ao cristianismo e ele passa a doar a sua vida pela propagação desse evangelho restaurador e transformador. E Paulo, ele foi muito usado por Deus. E aqui em Atos 2:47 ele vai dizer sobre o crescimento da igreja. E naqueles dias crescia. A Bíblia faz um relato que Pedro, numa só pregação, mais de 3.000 almas se agregaram ao evangelho, à igreja primitiva, ou seja, o poder atuante do Espírito Santo. Nós vemos que Pedro subia à hora da oração, Pedro e João subia, e aquele homem que estava ali a mendigar a porta, ele olha para ele e pede uma ajuda, mas esse homem não tinha nenhuma expectativa de receber a cura da sua situação. Ele pediu uma ajuda de cunho financeiro, porque ele mendigava, dependia da esmola, da ajuda financeira das pessoas que passavam por ali, que chegavam àquele local para que pudesse ter o seu sustento. Mas Pedro e João diz para ele assim: olha para nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em o nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, naquela hora, ele foi curado através da autoridade que estava sobre esses homens de Deus, que estavam indo buscar a presença de Deus no templo. E aquele homem alcançou algo que ele nem imaginava, que fora a cura da sua condição física. Ele ficou são, mas na autoridade do nome de Jesus. Essa autoridade, essa intrepidez, essa ousadia vem do Espírito de Deus que habita. Essa capacitação, como Jesus Cristo diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Esse revestimento do Espírito Santo para a nossa vida, isso é graça de Deus agindo em nós, por misericórdia, para que o seu evangelho, para que o seu propósito para a humanidade possa alcançar a todos, porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele enviou Jesus a morrer por toda a humanidade, e o projeto de Deus para mim e para você é que todos nós alcancemos o céu de glória, onde passaremos a eternidade. O projeto de Deus é que nós um dia deixemos esse mundo e passemos a habitar as mansões celestiais, o céu de glória, aonde Jesus Cristo hoje está assentado. Mas ele virá buscar a sua igreja, aqueles que foram lavados e remidos, aqueles que perseveraram
e aqueles que se mantêm fiel à sua palavra, estes vão morar nos céus. E eu quero te convidar a cada dia mais a buscar, a se preparar cada vez mais para morar no céu de glória, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu. Dando prosseguimento à nossa lição, nós vemos também o Espírito Santo agindo como fonte geradora de missões. O que você quer dizer com isso, pastor? Missão é uma ordenança de sair, de anunciar, quando Jesus Cristo disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, essa é a responsabilidade da igreja, anunciar Jesus Cristo como Salvador. E o Espírito Santo, ele age, ele leva muitas das vezes a pessoa a sair da sua pátria e buscar uma outra pátria. E isso é muito bom quando é dirigido pelo Espírito, quando é guiado pelo Espírito, porque temos a certeza de que naquele lugar, quando nós fomos direcionados pelo Espírito, vamos lograr êxito para o reino dos céus. Vamos alcançar o propósito para o qual Deus nos chamou. Porque nós vemos que na Bíblia, Paulo estava numa viagem missionária com Barnabé, a primeira viagem missionária, e lá em determinado momento, Paulo ele quis ir para a Ásia e Bitínia, mas o Espírito Santo o impediu. Paulo teve uma visão à noite em que um homem da Macedônia se apresenta diante dele e clama, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, houve uma intervenção sobrenatural. O Espírito não permitiu que Paulo fosse para a Ásia naquele momento, muito embora nós vamos ver que mais à frente, Paulo chega à Ásia, evangeliza muitas cidades, muitos lugares ali na Ásia. Há quem diga que Paulo, meio que sozinho, com pouca gente, evangelizou muita gente ali na Ásia. Mas naquele momento, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para lá e enviou para a Macedônia. E ali foi grande o mover de Deus naquele lugar. Foram grandes as maravilhas. Por quê? Porque ele andou em obediência ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele direciona. É muito importante nós entendermos que o Espírito, ele determina, não basta só ter o desejo de fazer missões. É preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Se você, meu amigo, que me ouve agora, tem um desejo, um chamado missionário, você já entendeu que Deus tem te chamado para os campos. Nós sabemos que a seara elas já estão brancas para a ceifa, mas ainda são poucos os ceifeiros. Deus ele conta e tem despertado o chamado missionário em muita gente nos dias de hoje. Se essa é a sua situação, se você já se encontra capacitado, preparado para muitas das vezes fazer a obra de Deus em outra nação, uma missão transcultural, peça que o Senhor te capacite, te oriente e te dê a direção para que você possa cumprir aquilo que o Senhor tem colocado, essa chama que tem ardido dentro de você, porque quando nós vamos na direção do Espírito, é uma certeza de que o reino dos céus vai ser glorificado, porque Deus vai ser exaltado através da sua vida, mas sempre em obediência à determinação e à orientação do Espírito. Porque se não fizermos assim, corremos o risco de passarmos por situações difíceis porque não fomos na direção do Espírito. Então o Espírito Santo, ele traça as estratégias missionárias, porque Deus ele não faz acepção de pessoa. Deus ele quer que toda a humanidade seja alcançada. E nós temos conhecimento que ainda hoje, em pleno século XXI, tem povos que ainda não foram alcançados, que são os povos não alcançados das nações que estão ali na janela 1040, tem situação de extremo isolamento de povos que ainda não conheceram, mas eu conclamo a você a estar orando, buscando para que Deus envie trabalhadores para esses lugares, que a sua palavra seja propagada em todo canto, em todos os lugares, porque nós temos visto que ainda hoje há uma perseguição grande contra aqueles que têm se levantado para pregar o Evangelho, países onde você possuir uma Bíblia, portar uma Bíblia é crime. Então, ore para que Deus guarde esses missionários, sustente esses missionários, que Deus levante colaboradores, que Deus levante intercessores
para que a sua palavra possa ser propagada e que Deus levante missionários para esse tempo, para que sejam usados pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que a doutrina do Espírito Santo, ela vem revelar quem é o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, aquele que estava e que está e que estará conosco na eternidade. O Espírito Santo atua desde o princípio, ele atua hoje, vivemos a sua atuação plena. Nesse tempo que estamos vivendo, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, mas ele estará conosco eternamente, juntamente com aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, na glória eterna com Deus. Então, meu irmão, nós sabemos que o poder do Espírito Santo impulsiona-nos ao cumprimento da grande comissão. Quando nós somos dirigidos e somos cheios do Espírito, nós não nos acomodamos em ficar com os nossos braços cruzados, com os nossos lábios cerrados. Temos que aproveitar as oportunidades de falar desse evangelho transformador. E isto é o poder do Espírito Santo na missão da igreja. Igreja não é instituição, igreja não é templo, igreja somos eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. E nós temos uma missão neste tempo de levar as boas novas de salvação, de anunciar esse Jesus que morreu para salvar. E isso, quando estamos guiados pelo Espírito, cheio do Espírito, nós podemos sim alcançar aqueles que muitas das vezes têm um coração duro, aquele que muitas das vezes não quer ouvir falar do evangelho transformador, mas peça a Deus que lhe dê uma condição, que lhe dê sabedoria, que lhe dê uma oportunidade de você ser uma testemunha desse poder transformador que nos encoraja, que nos impulsiona, onde nós vemos e presenciamos muitas das vezes aqueles que são mártires, ainda nos dias de hoje, por amor às almas. Quantos mártires têm sido lançados na cova, tem sido lançado na sepultura, em vários países onde há uma perseguição ao evangelho, mas eles não têm se dobrado, não têm retrocedido, não têm se acovardado, ou seja, eles impulsionados pelo Espírito, não têm a sua vida por preciosa, ainda que venham a sofrer uma pena de morte, por declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos são desprezados pelas suas famílias quando entregam a sua vida ao senhorio de Jesus. Nós vemos isso nos países onde há uma perseguição ao cristianismo, onde o cristianismo não tem liberdade de atuar. E nós vemos que quando alguém da família entrega a sua vida ao Senhor, ele é desprezado, ele é lançado fora, ele sofre perseguição e muitas das vezes ele é banido do rol familiar. Mas nós entendemos que Deus o acolhe, o abraça como pai de amor, e é isso que nós precisamos anunciar, esse evangelho transformador, porque tem um Deus que a sua essência é o amor, e eu conclamo a você a estar buscando a presença desse Deus, a ser usado pelo Espírito, deixar que o Espírito Santo use a sua vida para que venha impactar, transformar, libertar aqueles que estão à sua volta, que a Bíblia possa ser o seu manual de vida, porque ela nos orienta a sermos luz neste mundo em treva, a sermos sal para essa geração que precisa de uma mudança de postura. Precisamos fazer a diferença na presença deste mundo perdido, dessa geração corrompida. Precisamos fazer a diferença, porque a Bíblia vai falar que ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo do candeeiro, ou seja, ela é colocada num lugar alto para que ela reluza e brilha, e é para isso que o Espírito Santo atua em nós, para que nós possamos neste mundo fazer essa diferença, que nós possamos neste mundo tenebroso, sem Deus, sem paz e sem salvação, sermos um farol que brilha, que possamos ser uma luz para aqueles que estão em trevas, que deixemos o Espírito Santo de Deus atuar em nossas vidas, nos usar para que vidas sejam alcançadas. Então, já caminhando para a nossa conclusão, a lição ela vem nos falar sobre esse poder, e a conclusão ela vai nos dizer da seguinte forma:
mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está debilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos nada. É Ele que atua através de nós, é Ele que nos reveste, é Ele que nos dá autoridade, porque a sua palavra diz que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Ou seja, Paulo, quando ele é picado por aquela víbora na ilha, ele ora e as pessoas ficam estarrecidas. Como que aquele homem não morreu? Porque aquela era uma víbora peçonhenta, venenosa, e que estavam esperando a morte de Paulo. Mas Paulo, ele estava cheio de Deus, cheio da presença de Deus, e ele consegue suportar aquilo, e ele passa por aquilo, e as pessoas ficam assustadas. Nós temos um outro episódio em que o próprio Paulo, ele está numa cidade, e ali tem um mágico, e aquele mágico tenta dissuadir as pessoas por causa da pregação que Paulo fazia, a ponto de um próprio centurião ficar atônito quando vê os sinais que Paulo fala e faz, porque Paulo vira para aquele homem e dá-lhe uma palavra e diz: olha, você está desvirtuando as pessoas da palavra de Deus, você está procurando atrapalhar. E Paulo fala sobre ele, que ele ficaria cego, e em poucos minutos aquele homem busca quem pudesse o guiar. Ou seja, aquele homem cheio da autoridade de Deus, revestido pelo Espírito Santo, Paulo, ele consegue trazer a atenção, opera esses sinais. Não que o evangelho vá te capacitar para trazer maldição sobre ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Mas Paulo, ele lança essa palavra porque aquele homem estava perturbando a pregação do evangelho, tentando dissuadir e desvirtuar a atenção daquelas pessoas para que não desse atenção às boas novas que Paulo estava trazendo. E nós vemos que aquele homem que tinha uma patente no exército, ele tinha uma autoridade naquela cidade, ele deu crédito à palavra de Deus. Então nós vemos que Deus, ele nos capacita, e se for necessário nós fazermos algo extraordinário para que o seu poder se manifeste, pode ter certeza que Deus, ele há de usar de misericórdia, ele vai usar a sua vida para fazer o que for necessário, mas tenha confiança e a certeza de que é Ele quem age em nós, através de nós e por nós. Que eu gostaria de agradecer neste momento a sua atenção, o seu tempo que você dedicou a estar conosco nesta manhã de domingo, na Escola Bíblica Dominical. Você que está assistindo agora, nesse domingo, a Escola Bíblica, Deus abençoe a sua vida, te dê um domingo maravilhoso. Você que ainda não conhece o CEI Icaraí e quiser vir, a nossa igreja está com as portas abertas, estamos aqui na rua Lemos Cunha, e Deus possa estar te abençoando cada vez mais. As nossas igrejas estão sempre abertas a te receber. E se você ainda não tomou coragem de decidir pela entrega da sua vida a Jesus Cristo, eu não sei em que tempo você está assistindo esta aula, mas que o Espírito Santo possa entrar na sua vida, possa fazer morada em você, transformar a sua história de vida, possa confirmar em você o projeto de Deus, que é a salvação, a libertação, a transformação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para muitos, esse dia de domingo de Páscoa é um dia de tristeza, mas para nós que somos cristãos, celebramos a vida, a vitória, a ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte para nos dar vida. E Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando pela sua vida. Senhor Deus, mais uma vez chegamos à tua presença e eu quero, Senhor, te agradecer por este irmão, por este amigo que assistiu esta aula neste momento.
que ele possa ser alcançado pela sua misericórdia e que o teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos usa e que nos enche de autoridade, de ousadia para anunciar o teu evangelho, alcance essa vida do meu amigo, do meu irmão, aquele que está ouvindo agora, que ele possa entregar a sua vida, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, compreendendo o projeto de Deus para a humanidade, que é de um dia levar a igreja aos céus de glória, para que nós possamos, Deus, glorificar o teu nome enquanto estivermos aqui na terra, porque foi para isso que Jesus Cristo veio e nos capacitou e nos autorizou a anunciar o evangelho de boas novas de salvação. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado e até o próximo domingo. Deus o abençoe. Amém.